Olá, meus amigos do Centro Espírita Nosso Lar. Finalmente, né? Vamos falar um pouco de Jesus, trazer a nossa contribuição para que nós reflitamos acerca de uma necessidade, eu diria um produto de primeira necessidade nos dias de hoje, que é a fé, que é a esperança, não é? Todos nós precisamos. Do esforço que todos devemos fazer para superarmos as nossas dificuldades. Falaremos sobre tudo isso hoje. De uma maneira bastante leve, nós pegamos apenas 3 obras para a nossa reflexão de hoje, para facilitar também a nossa compreensão. Nós convidamos a todos para que juntos façamos uma prece antes de iniciar a nossa fala, para que a gente para que nós recebamos a orientação da espiritualidade amiga, para que nós sejamos todos bem intuídos e para que nós consigamos passar a mensagem da maneira mais clara e objetiva e útil possível. O nosso pensamento é elevado a Ti, Senhor, a quem pedimos a companhia sempre, porque Tu nunca nos deixou, Senhor, ao desamparo, sempre nos assistiu e certamente nos assistirá agora, especialmente visitando os lares dos nossos amigos que nos acompanham agora, deixando nesses ambientes a Tua paz, a saúde, a alegria, a fraternidade, a fé, a esperança. Envolve os lares de todos aqueles nossos irmãos que nos acompanham, Senhor. E quanto à nossa casa espírita, abençoa nesse período em que nós estamos virtualmente trabalhando e divulgando o Teu Evangelho. Que a Tua paz nos envolva, Senhor. Permanece conosco, amigo querido, assistindo também todos aqueles que passam pelas dificuldades decorrentes dessa pandemia que nos assola a todos. Que a Tua paz permaneça conosco, amigo querido, hoje e sempre. Meus amigos, temos uma proposta hoje bastante interessante. De uns tempos para cá, nós vimos que existe uma quantidade muito grande de informações a respeito da pandemia, da doença, o que é natural, evidentemente, falar a respeito disso, mas o nosso foco, de uns tempos para cá, nós preferimos adotar uma outra postura. Nós preferimos tratar do remédio, né? Porque falar da doença, muita gente está falando. A nossa ideia é falar do medicamento, do remédio, da cura, sim, e sobretudo da prevenção à doença. E por isso hoje nós trouxemos um tema que é um convite direto para o coração, para os corações de todos nós. Direto. Hoje nós falaremos sobre uma potencialidade que nos cabe, uma responsabilidade que nos cabe quando se trata do enfrentamento dessa doença. Vocês vão ver um ponteirozinho caminhando por ali? Nós falaremos hoje sobre esses 2 verbos. Levanta-te e anda. Nós lembraremos Jesus, o seu ensino, onde que ele nos deixou esse legado, essa instrução, essa orientação para que nós nos aproveitássemos, não é? E não que nos livremos da enfermidade, da contaminação, mas que nós a suportemos, que nós a enfrentemos da maneira mais proveitosa possível, e para que nós entendamos as suas origens, os seus efeitos, o porquê da doença, e com certeza absoluta, quando nós fizemos a leitura de uma obra, vou até me permitir, não está no programa, mas eu me ouso permitir, quando nós fizemos o estudo dessa obra, estamos fazendo, aliás, né, na nossa casa espírita, a gente encontra muito facilmente aqui o que pode ser feito para que nós nos cuidemos com relação à doença. Na verdade, ali tem revelações muito importantes ali sobre como nos prevenir da doença. Vale muita leitura. Levanta-te e anda.
O convite é para que nós façamos alguma coisa em benefício de nós mesmos. Resumidamente é isso. Porque ficar sentado aguardando, esperando que as coisas aconteçam, não é assim que funciona. Se nós queremos alguma coisa em nossa vida, algum fato novo, alguma realização, né, no campo material ou no campo espiritual, abordaremos as duas questões hoje, nós devemos nos levantar e ir à cata, ir a campo, buscar aquilo que nos compete, aquilo que nós desejamos. É assim que as coisas acontecem. Não é esperando que as coisas que caiam do céu, não, nada cai do céu. Nós temos que ir, sim, em busca daquilo que nos interessa, e ninguém melhor do que Jesus para nos dar essa orientação, não é verdade? Por isso eu vou compartilhar com vocês algumas telas para que nós observemos bem essas instruções que nos chegaram, nessas obras que nós vamos abordar aqui, para que vocês vejam a riqueza das informações e a oportunidade das informações que nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão, não é? Para todos nós. Essa imagem reflete bem, né? O que espera Jesus de nós. Que nós nos coloquemos de pé, né? Não é uma metáfora, é uma metáfora, mas é também no campo da realização, né, efetiva, para que nós saiamos da nossa zona de conforto, né, aqueles que estamos acomodados, e busquemos a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Levanta-te e anda. É um período, já chegou a hora. A crise está instalada e nós não podemos nos entregar a ela. Nós não podemos. Por isso esse convite. Lá na Gênese, por exemplo, nós temos um trecho do Evangelho. Allan Kardec cuidou de nos trazer um trecho do Evangelho muito significativo, muito interessante a respeito das nossas potencialidades, daquilo que nós devemos fazer a respeito, ou em proveito do que nós almejamos, do que nós desejamos, do que nós precisamos. O paralítico da piscina. Vocês verão que lição importantíssima, interessantíssima, essa que Allan Kardec fechou na Gênese, lá no capítulo 15, os milagres do Evangelho, para que vocês vejam o que todos nós devemos fazer ou poderíamos fazer, ou, evidentemente que temos obrigação de fazer, em benefício de nós mesmos, em benefício da nossa cura, da nossa autocura, da manutenção da nossa saúde, da nossa vida, enfim. O item 21 desse capítulo 15 traz a seguinte informação. Depois vocês verão, né, a referência. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Começa assim. E para falar a respeito de onde se encontrava uma pessoa de 38 anos, adoentado, prossegue assim. João, na verdade, está falando, é o Evangelho de João. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betesda, a qual tinha 5 galerias. Eram 5 espaços, né, na verdade. Em outras traduções fala em colunas, inclusive, mas são 5 galerias, como se fossem cinco campos, cinco bacias, digamos assim, né, onde as pessoas se banhavam. Então havia essas piscinas, onde em grande número se achavam deitados doentes, nas proximidades dessas piscinas, cegos, coxos, e os que tinham ressecados os membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Aqui tem um fato muito interessante. Antes de falar a respeito dessas águas que eram agitadas, observem bem esse grande número, deitados, doentes, cegos, coxos, de ressecados os membros, à espera. Esse é muito importante, essa condição dessas pessoas à espera, porque demonstra que eles estavam em busca da cura, o que é um fator positivo. Eles queriam algo da espiritualidade. Estavam em busca de. Aqui começam a levantar-se. Tanto estavam em busca de que conseguiam, muitos conseguiam. E essas águas dessa piscina tinha um fato muito interessante, que é muito facilmente explicado, né? Kardec vai depois trazer no seu comentário, porque no Evangelho diz assim, porque o anjo do Senhor, em certa época, descia àquela piscina e lhe movimentava a água. Eles criam aquela época que um espírito, um anjo vinha e movimentava a água
E esse movimentar da água lhe dava uma condição curativa. E olha que interessante que acontecia. E aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada, ficava curado. Qualquer que fosse a doença. Olha só a crença que tinha à época. As águas se movimentavam de quando em quando, um anjo vinha movimentar. Na cabeça deles, evidentemente, à medida que esse anjo movimentava, ele colocaria algum atributo nessa água, de forma que aquele primeiro que entrasse, né, tinha que ser o primeiro, ou os primeiros, né, se beneficiavam se curando de suas enfermidades. Pois muito bem. Ora, estava lá um homem que se achava doente havia 38 anos. Depois vamos explicar direitinho o que acontecia dessa água se movimentar e tal. Mas o fato é que ela tinha um homem que tentava se beneficiar dessas águas curativas e era doente, estava doente, não que ele estivesse ali há 38 anos esperando, mas ele tinha uma enfermidade, uma paralisia séria, já há 38 anos. Estava lá aguardando a sua vez, mas aconteceu um fato interessante com esse homem, porque Jesus, quando visitou esse lugar, viu esse homem deitado e, sabendo que ele estava doente, desde longo tempo, perguntou para aquele homem: queres ficar curado? Vamos analisar aqui a seguinte questão. Ele estava ali também esperançoso, mas não podia ir até a piscina, como vocês verão no próximo slide. Jesus, sabendo disso, ou seja, percebendo nele esse desejo de se curar, faz a pergunta só para que ele confirme, para que ele se coloque em condições de receber os fluidos que virão de Jesus. Essa é uma condição muito importante para a cura. O paciente estar em condições de receber esses eflúvios, esses benefícios, essas energias. No caso do Cristo, esses fluidos que ele dispensava com tanta facilidade, né? Mas ele tinha que haver essa predisposição do enfermo. Por isso o Cristo pergunta: você quer ficar curado da tua paralisia? O doente respondeu para Jesus, confirmando que sim, mas ele deu uma outra resposta, que é um grande sim. Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina. Ele pensou que Jesus ia o colocar na piscina, porque não conhecia o Cristo, como vocês verão daqui a pouco. Por isso ele respondeu assim: Senhor, não tendo ninguém que me lance na piscina, depois que a água for movimentada, eu não tinha ninguém que faça isso por mim, eu não posso ir até lá. E durante o tempo que leva para chegar lá, me arrastando, evidentemente a gente pressupõe isso, outro usa a piscina, desce a piscina antes de mim. E eu fico de fora. Olha a situação. Ou seja, a resposta dele foi óbvio. Sim, eu quero ficar curado. Olha só a condição, levanta-te e anda. Diante do desejo dele ficar curado, o Cristo lhe diz: levanta-te, toma o teu leito e vai-te. Ou seja, você está curado. Você se colocou numa condição tal que você se tornou, em outras palavras, por minha conta, evidentemente, você se tornou receptivo minhas energias, aos meus fluidos. Em outras palavras, foi isso que o Cristo disse. Então, levanta-te, toma o teu leito e vai-te, você está curado. Olha que maravilha. No mesmo instante, imagina as irradiações energéticas do Cristo, o homem se achou curado e, tomando de seu leito, pôs-se a andar. Esse tomar-se de seu leito, ou tomando de seu leito, é um pouco complicado de explicar, mesmo de entender, porque num primeiro momento é óbvio que se trata de uma cama. Claro, leito, cama, óbvio. Mas existe uma possibilidade de que se tomar o seu leito seria assenhorar-se de seu próprio corpo, ou seja, dominar o seu próprio corpo. O leito, aspas, da alma, onde o espírito estava encaixado, onde o espírito estava acomodado, ajustado. Toma do teu corpo, erga-te, levanta-te e anda. É uma possibilidade essa interpretação para leito, muito embora todas as traduções tragam cama e não está errado. Né? Todo mundo traduz por cama mesmo. Por que eu chamo de leito? Porque vocês verão daqui a pouco, nós vimos essa questão do leito de uma forma um pouco diferente por causa das próximas lâminas que mostraremos agora há pouco. Bom, no mesmo instante ele recebeu aquele fluxo de energia e se viu curado. Tomou o seu leito e foi embora. Andou. Ora, aquele era um dia de sábado, era um sábado, que para os judeus nada poderia ser feito. Tinha que ficar tudo parado.
né, porque era um dia consagrado a Deus, um dia de descanso, portanto, não se podia fazer nada. Só que Jesus, ao final dessa lição, ele vai dar uma outra instrução, que é muito interessante para todos nós, a respeito dessa ideia de que tem um dia em que nós devemos parar, que Deus para tudo e que nada funciona. É muito interessante, ao final vocês verão, né? Essa ideia de que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, enfim, como todos nós já conhecemos. Vejam só que interessante o que diz no Evangelho um pouco adiante. Diz assim, meus amigos: não te é permitido levares o teu leito. Opa, aí nós temos um porquê aqui. Se ele está andando, o leito que fique para trás. A cama que fique para trás. Só que se nós pensarmos aqui que o leito é ele próprio, com seu espírito conjugado a ele, os judeus estariam dizendo, não te é permitido ser curado num dia de sábado. Está se referindo não somente a preocupação não era o leito, a cama onde ele deitava, era ele na sua integralidade. Percebem? Então não é permitido que haja cura nesse dia, eles disseram para aquele homem. Só que o homem respondeu, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda, ou seja, levanta-te o teu leito, o teu corpo inteiro, você inteiro, e vai embora. Percebe como é uma possibilidade interpretativa somente, de que esse leito, na verdade, é o leito da alma, é onde o indivíduo está, repetimos, colocado, e esse corpo que não servia, que estava debilitado, estava doente. Pois muito bem. Perguntaram então para aquele homem, quem foi que te disse, esse que te disse, toma o teu leito e anda? Eles ficaram curiosos, e o homem disse, mas nem mesmo que fora curado, na verdade, ele não conhecia Jesus, na verdade, como nós falamos agora há pouco. Ele não sabia o nome dele, não sabia de que se tratava do Cristo. Né? E o interessante é que no Evangelho tem uma informação que é muito importante a gente fazer um comentário. Mas nem mesmo o que fora curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Ou seja, o Cristo não fez questão nenhuma de alardear a sua atitude. A prática da caridade na sua essência, não é verdade? Ele beneficiou aquele homem e se retirou. Mas eles vão se encontrar um pouco depois. Depois, como nós falamos, encontrando aquele homem no templo, isso também é significativo, Jesus lhe disse, aí vem aquela instrução também que já foi dada até para o paralítico de Cafarnaum e com certeza em outras ocasiões. Disse para aquele homem, são agora, vês que fostes curado, ou que foste curado. Não tornes de futuro a pecar. Não tornes de futuro a pecar. Numa clara demonstração de que as suas atitudes nessa existência ou noutra existência fizeram com que ele estivesse nessa condição atual de paralítico, de uma pessoa imobilizada, para que não te aconteça coisa pior. Não é interessante? É uma lição muito profunda, porque nós passamos por uma situação dolorosa hoje, e se Deus é justo, evidentemente que há uma causa justa para que nós soframos o que estamos sofrendo hoje, não é verdade? O homem foi ter com os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Porque depois do encontro com Cristo, eles tinham perguntado quem foi que te curou, ele foi e contou para os judeus. Era por isso que os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado, que repetimos pela tradição, era um dia em que não havia movimentação, trabalho de qualquer espécie. Só que aí Jesus, como sempre, aproveitou-se de mais uma situação, ou de mais um momento, de mais uma oportunidade para deixar outra lição. Quando ele diz, meu pai não cessa de trabalhar até o presente, e eu também trabalho incessantemente. Ou seja, Deus não para de criar. Jesus, médio divino, evidentemente que também não ia abster-se de fazer o bem, fazer a cura. Aliás, é uma lição que ele veio trazer justamente para fazer com que nós repensássemos essa condição de um dia de paralisação e com essa justificativa. Pois muito bem, piscina, comentário de Kardec. Da palavra latina piscis, ou peixe,
Entre os romanos, eram chamados reservatórios ou viveiros, onde se criavam peixes. Daí surgiu de Pisces, ou Pisces, como queiram, surgiu a palavra peixe, ou melhor, desculpe, surgiu a palavra piscina, né? Que é o lugar onde se criavam peixes. Pois muito bem. Mais tarde, esse termo piscina se tornou ostensivo, ou extensivo, aos tanques destinados a banhos em comum. E até hoje, as piscinas, né, onde várias pessoas, né, se deleitam, né, é a origem etimológica da palavra, vem lá, essa fonte que nós colocamos agora. E essa piscina de Betesda, em Jerusalém, era uma cisterna. Dá a entender aqui que ela tinha ligação, sim, ou com fontes subterrâneas, ou com o próprio lago. Por que isso? Porque ela se movimentava. Se fosse um tanque, simplesmente um tanque, né, sem que houvesse uma ligação externa, não haveria razão nenhuma para que ela se movimentasse. A ideia que se tem, que é muito óbvia, é que ela tinha uma ligação ou com dutos subterrâneos, tipo um geyser ou coisa parecida, né? Ou com um lago, com o próprio mar, enfim, né? Porque essa água se movimentava e era um fenômeno natural, né? Era, sem dúvida, uma fonte intermitente, né? Kardec faz a explicação, que em certas épocas jorrava com força, agitando a água. As fontes termais é muito comum ver isso. As pessoas que forem fontes de água quente ou fontes termais, enfim, aqui pelo Pará, Santa Catarina tem vários, sabem disso. As águas se movimentam, porque ali são dutos de água, são fontes corrediças de água, enfim. E o que acontece? A justificativa, a explicação para aquela cura, é muito interessante, Kardec traz. Segundo a crença vulgar, quando ela se movimentava, era o momento em que as curas aconteciam. E por quê? Talvez que, na realidade, ele lança como hipótese, ao brotar da fonte a água, mais ativas fossem as suas propriedades, porque movimentava o fundo. Alguma substância era movimentada com a agitação das águas. Ou que a agitação que o jorro produzia na água fizesse vir à tona a vasa, salutar para algumas moléstias. Essa vasa é um substrato que fica no fundo dos oceanos, muitas vezes, ou no fundo de alguns lagos, que tem substâncias curativas. Já viram aquelas pessoas que tomam aqueles banhos de lama que envolve o corpo? É esse material. Então, esse material era movimentado, evidentemente que quem se aproximava dele ou tinha contato com ele era beneficiado por essa vasa, por esse substrato, por esse material. Essa é a explicação. Então, não era exatamente um anjo que movimentava as águas, era um fenômeno natural, e esse elemento é que ajudava na cura daquelas pessoas. Pois muito bem, tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje, já falamos dessas fontes termais. Mas então, naquela época, as ciências estavam um pouco adiantadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos já se atribuía uma causa sobrenatural. Simples assim. O Espiritismo, mais uma vez, trazendo a explicação para que todos nós compreendamos o porquê, né? Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devido à presença de um anjo. E tanto mais fundadas lhes pareciam essa crença, quanto viam que naquelas ocasiões mais curativa se mostrava a água. Claro, ela movimentava esse substrato, já falamos, evidentemente que enquanto ela estava na sua condição normal, sem se movimentar, ou seja, tudo assentado, não acontecia nada. Quando esse substrato se movimentava, evidentemente que as pessoas se beneficiavam, simples assim. Mas Kardec fez questão de trazer essa informação, que a gente não acha em outro lugar, somente na doutrina espírita a gente vê isso aqui. Felizmente. Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não aconteça coisa pior. Com isso, Cristo estava dando uma lição muito interessante para todos nós. Não há efeito sem causa. Se o homem era paralítico, com certeza ele houvera feito alguma coisa ou fizer alguma coisa para se encontrar naquela condição. E assim somos todos nós que passamos pelas dores, pelas perturbações hoje, especialmente nesse período. Porque nada acontece por acaso, e se nós sofremos, é evidentemente que tem que ter uma razão. Há uma razão. Porque nós sabemos que Deus é justo e nada acontece por acaso. E aí vem a recomendação de Jesus, para que ele não voltasse a reincidir no erro, no crime, enfim, naquilo que levou esse homem a essa condição dolorosa. Pois muito bem, meus amigos. E que,
Se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido, claro, já falamos, com mais rigor, e isso o Espiritismo vem dizendo há muito tempo, na lei de causa e efeito, na lei de ação e de reação, enfim, o próprio Cristo, no ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. André Luiz diz também, numa sentença muito interessante, evidentemente que baseada no ensinamento de Jesus, que cada criatura transita no meio das próprias criações, diz André Luiz, numa de suas obras. Muito interessante. Então, para que esse homem se emendasse, para que ele se melhorasse, para que ele não voltasse a reincidir no erro. E repito, a mesma instrução foi deixada para o paralítico Cafarnaum, vocês devem lembrar, quando Jesus o cura também, né, e pede para que ele também, né, se emende, para que ele não volte a reincidir no erro. Muito embora, depois da cura, o paralítico Cafarnaum, já fazendo um parêntese rápido, ele volta novamente, imediatamente, eu diria, quando voltou a andar, para junto dos seus amigos de infortúnio, para lugares de muito mal frequentados, com bebidas, enfim, uma série de coisas. E o Cristo chora, inclusive, por ver aquela cena. Pois muito bem, meus amigos, que isso, nós não sejamos aqueles que vamos dar essa tristeza para Jesus, né? Que a gente receba esses benefícios e que nós façamos por merecer esses benefícios. Pois muito bem, lá no capítulo 25, agora de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós mudamos a obra, nós trouxemos para vocês uma colaboração também, para que nós compreendamos melhor esse ajuda-te, que o céu te ajudará, essa sentença, esse chamamento, esse convite para que nós façamos essa mudança. Lá no capítulo 25, portanto, buscai e achareis, que são verbos novamente, vamos tratar somente com o verbo, que tem a ver com a ação que nós temos que desempenhar, evidente. O item 1, desse capítulo 25, traz a seguinte instrução para que nós reflexionemos a respeito, meus amigos. Diz assim, aliás, desculpa esse impacto todo, mas é para chamar a atenção mesmo. Pedi, e se vos dará. Ou seja, movimente-se, faça alguma coisa, faça por merecer a atenção, a ajuda, o amparo. Peça, se movimente, trabalhe, né, porque, falamos no começo, nada, absolutamente nada acontece de graça, meus amigos. Tudo é fruto do trabalho, que é uma lei, não é? Tudo é fruto do trabalho. O pedir aqui está no sentido de faça por merecer. Busque, trabalhe, procure, se movimente, levante-se. É esse o sentido do pedir, ou peça, né? O pedir, o tempo verbal significa peça. Peça e você vai receber. Solicite, faça por merecer. E segue adiante, trazendo outras instruções. Buscai, também verbo, e achareis. Tudo ação. Verbo denota ação. Se nós não formos a campo, fica difícil receber aquilo que nós precisamos e até merecemos, por que não? E segue as instruções. Batei a porta e se vos abrirá. Todos são convites para que nós nos movimentemos. Todos. Porquanto quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta vai se abrir, evidentemente. Não é interessante isso? Ah, mas eu já sabia disso. Nós sabemos disso. Mas muitos de nós nos esquecemos disso. Nos colocamos numa condição de conforto, né, de ócio, muitas vezes, aguardando que as boas coisas nos aconteçam. Nós temos que procurar para que isso aconteça, fazer por merecer para que isso aconteça. Qual homem dentre vós, aqui para falar da bondade divina, né, Jesus usa a seguinte figura: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ele vai mais longe e diz: ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se nós que somos seres imperfeitos fazemos isso, ele vai dizer um pouco adiante, o que não dará a Deus que é pura bondade? Não é verdade? Do ponto de vista terreno, se nós tomarmos essa lição, pedir, obterei, batei, abrir-se, vou usar, do ponto de vista aqui da nossa terra, da nossa atividade diária, ela significa isso aqui, ó. Ajuda a ti mesmo e o céu te ajudará. Ou seja, é o princípio, já falamos da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Causa e efeito. Porquanto o progresso é filho do trabalho, também já repetimos, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Repito, meus amigos,
As grandes construções não se fazem por si. Tem que ter o trabalho. O trabalho é lei da vida. Tudo acontece em torno do trabalho, tudo. Agora estamos trabalhando, vocês estão assistindo e estão trabalhando. Tudo trabalha, tudo. Nada na natureza está inerte, parada. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Lembra do paralítico? O tempo que ele ficou 38 anos sem movimentação no seu corpo, evidentemente havia uma causa para isso, houve um atrofiamento do seu corpo. Um corpo que não trabalha fica atrofiado. Aí vem o Cristo e injeta nele, ou injeta ali essas energias, esses fluidos, e revigora o seu corpo e ele se sente curado. Ou seja, nós somos muitos daqueles que estamos ainda com o corpo atrofiado, com a mente, com o pensamento atrofiado. Dessa maneira, se nós trabalharmos, nós seremos filho das nossas próprias obras. Não é verdade? E delas nós teremos o mérito e seremos recompensados de acordo com o trabalho que houvermos feito. Só que tem uma advertência também que Jesus nos faz, os Espíritos também confirmam o tempo todo, que não será fácil, claro. Não será fácil. O toparás com pedras são as dificuldades que nós encontraremos. Naturalmente encontraremos. Mas também vem a orientação. Olha e afasta-as tu mesmo. Mais um convite para que nós nos movimentemos. Aí vem um aspecto consolador ao extremo, que fala da proteção espiritual, dos nossos anjos de guarda, daqueles que cuidam de nós. Nós te daremos a força necessária, só que tem uma condição. Se nós a quisermos empregar. Se ficarmos só aguardando, esperando, repito, cair do céu, não vai acontecer nada. Mas se nós fizermos o pedido da força necessária, nós vamos receber essa ajuda espiritual, sim. Porque do ponto de vista moral, agora que fica mais interessante, que é para a nossa vida, não somente por um momento, né, que as questões de ordem material elas são temporárias, mas um reforço para a nossa, como é que eu posso dizer assim, para o nosso encorajamento, ele tem que ser para a nossa alma, tem que ser moral. E do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significa pedir a luz que vos clareie o caminho. A nossa existência de toda, e ela vai ser dada. Com certeza vai ser dada, porque os Espíritos não vão deixar de nos ajudar. Pedir forças para resistir ao mal, e nós as teremos. Pedir a assistência dos bons Espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. É uma história muito interessante. Ele vai fazer uma viagem, ele se enche de coragem, recebe uma companhia, vocês devem conhecer a história. Faz a viagem, né, e tal. E quando ele retorna, ele recebe a informação de que aquele que o acompanhara não era uma pessoa, era um espírito que foi guiando os seus passos. Muito interessante. É um trecho do Evangelho que foi suprimido das últimas edições da Bíblia. Se vocês pegaram as últimas edições da Bíblia, não tem, só edições bem antigas que tem essa história de Tobias, que foi retirada por alguma razão que eu não sei. Tá? Mas nós conhecemos a história, é muito interessante. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Repetimos, os Espíritos nunca vão deixar de nos assistir. Batei à nossa porta. Não é interessante? Como que nós batemos a porta da espiritualidade? Por exemplo, através da oração. Evidentemente que a melhor forma de obter a assistência dos bons espíritos é com as boas ações, as boas atitudes, a caridade, enfim. É ali que nós conseguimos a assistência dos espíritos. Porque estamos no trabalho. Enquanto estamos desempenhando nossa tarefa, recebemos diretamente assistência espiritual. Mas a prece, evidentemente, que é a nossa forma de ligação com a espiritualidade, não é verdade? Para que eles nos atendam, nos assistam. Então, eles estão dizendo, em outras palavras, que nós estamos aqui aguardando o pedido. Estamos aqui aguardando que vocês façam o pedido, que vocês nos chamem, que nos evoquem, que peçam auxílio, e nós vos auxiliaremos. Bater a nossa porta. Mas pedir sinceramente, com fé, com confiança, com fervor. Porque o pedido feito de maneira egoística, ali nós removemos, mas a gente lembra bem desse ponto, o pedido feito de maneira egoística, me ajude, um pedido displicente, um pedido, né, cheio de orgulho, enfim, ele fica difícil de ser atendido, não é atendido, na verdade.
O pedido tem que ser feito com humildade, nós reconhecemos a grandeza de Deus e sabemos que essa ajuda que virá, ela só virá com a permissão divina, evidentemente, não é verdade? Então nós temos que ter esse quê de humildade para pedirmos assistência dos espíritos superiores. E esse é o sentido das palavras buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Nós estamos aqui fazendo esse convite para que nós peçamos mesmo sem medo, tem que pedir mesmo. Certa feita, há muito tempo, contar uma história para você bem rapidinho. Um amigo espiritual atendendo uma pessoa disse: por que o senhor não atende um pedido que a gente faz para o senhor? E o benfeitor espiritual disse: eu vou atender você e você não me ouve. Ou seja, você não se coloca à disposição para ser atendido. Era uma moça, na verdade. Né? Ou seja, eu vou te ajudar, mas você não se coloca em condições para receber o meu auxílio. Eu não posso fazer muita coisa, não posso fazer nada. Então, meus amigos, fica essa lição para que nós nos coloquemos à disposição da espiritualidade. Nós temos, para fazer o nosso encerramento, essa condição, se nós quisermos, nós seremos ajudados. Isso é muito forte, tão forte que André Luiz trouxe nessa obra O Espírito da Verdade, a lição 95, se você quiser, para nos devolver aí, nos colocar a responsabilidade pela assistência que nós pedimos. Por exemplo, diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, se você quiser, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Transfere para nós a responsabilidade. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Diz você que é assim. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, se você quiser, ajudando a cada um sem reclamar a retribuição, embora pouco a pouco, passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios, através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. E tem mais, é outra reclamação. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício. Reclamamos desse jeito. Não é verdade? Todavia, se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, falamos agora há pouco, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Mais uma reclamaçãozinha, uma queixa, diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações, que a fé lhe brilhará no coração por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior. Mais uma reclamação. Contudo, se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Se você quiser. Não se queixe em circunstância alguma. Portanto, porque se nós não quisermos fazer, não adianta, também não temos direito de reclamar, não é verdade? Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz, se você trabalhar no bem, ou com a experiência da sombra, como você quiser. Ou seja, o que André Luiz faz é nos devolver a responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Nós não podemos colocar a culpa na natureza, na sorte, e dizer que as coisas acontecem à nossa revelia. Não. Nós somos os artífices, os autores da nossa própria felicidade ou da nossa própria infelicidade. Nós temos que tomar esse tento, na verdade, assumir essa responsabilidade. Está aí a Era Nova, já instalada, todo mundo já viu. Está aí a dificuldade, que é uma professora incrível, né, que
deixa as lições da maneira mais clara possível para que nós compreendamos a nossa obrigação nesse mundo já de transformação, de renovação, de regeneração, portanto. Para que nós, amanhã, voltemos a esse mesmo mundo, já encontrando esse planeta transformado, transfigurado, melhorado, aperfeiçoado, com muitos espíritos bons, se Deus assim nos permitir, evidentemente, para que nós ajudemos na grande construção de um mundo de paz, de um mundo de renovação, enfim, do progresso que é natural, que está na lei de Deus, o progresso. E todos nós fazemos parte desse progresso, somos responsáveis também por isso, diretos por isso. Por isso fica aqui o convite, meus amigos, do nosso centro espírita, do nosso lar, não é verdade? Fazia tempo que a gente queria trabalhar com vocês, mas o tempo não, as condições não permitiam. Nós encerramos por aqui, devolvendo mais uma vez esse convite, ou fazendo mais uma vez esse convite para que todos nós meditemos a respeito dessas lições que trouxemos hoje e que vejamos em nós mesmos as capacidades de transformações, ou de autotransformação, porque o mundo novo, na verdade, não é um mundo físico somente que se transforma. Ele se transforma fisicamente, sim, mas a transformação é essencialmente de ordem moral. Agora a transformação do planeta é eminentemente de ordem moral. As convulsões físicas virão? Claro que virão, já estão acontecendo, a gente sabe disso. Na verdade, sempre aconteceram. Mas a maior revolução nesse período é a do homem. É um homem novo que precisa surgir aí para transformar o mundo. O que faz com que o mundo seja classificado como superior ou inferior não é essa condição geológica, física, e sim a condição de seus habitantes. Jesus aguarda de nós essa cooperação nesse processo de mudança planetária. Eu agradeço imensamente a paciência, o convite que nos foi feito, e pedimos a Deus em oração para que nos abençoe mais uma vez, na figura de Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas. Abençoa, Senhor, os nossos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, aqueles que nos acompanham agora, aqueles que nos virão futuramente em outras colaborações também, se assim nos for permitido. Que a Tua paz nos envolva, Senhor, e mais uma vez pedimos que a Tua presença seja sentida em cada lar que nos acompanha agora, em forma de saúde e de muita paz. Muito obrigado, Jesus, e muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade, e até breve. Muita paz.